A cantora Ana Paula Valadão esteve na Igreja Batista Central, em Belo Horizonte, durante a semana que antecede o Pentecostes, ministrando sobre os efeitos do verdadeiro avivamento na sociedade, à semelhança do que aconteceu em Éfeso nos dias do apóstolo Paulo. Em determinado momento da mensagem, movida por um forte impulso do Espírito Santo, ela aborda a questão da política. Ana Paula profetiza que surgirá em Belo Horizonte uma nova geração de políticos íntegros, que será referência para todo o Brasil, e, em um ato profético, quebra uma xícara com água sobre o altar. Esses discípulos eram ensinados diariamente e espalharam o evangelho. O avivamento não apenas transformou pessoas, mas formou esses líderes, tocou gerações. E olha que demais, quando o avivamento vem, assim como lá em Éfeso, eu vou te falar, você vai acreditar? Na Bíblia você vai acreditar, né? Porque o obreiro velho fica meio duvidoso do que eu vou falar agora, mas na Bíblia você vai acreditar. Você acredita que a Bíblia diz que o avivamento de Éfeso tocou a política? Quem crê na palavra de Deus? Porque até agora nossa história é uma vergonha, né, gente? Aí quando eu vejo assim os jovens se levantando para treinar, discipular políticos, eu falo: Jesus, obrigado, porque o Senhor fez os jovens. Porque um dia eu fui jovem. Eu falo: vai mesmo. Eu fico: não quero ir mais não. Mas eles têm que fazer tudo de novo. Sentei com um homem muito estratégico lá em São Paulo. E ele foi o discipulador de 28 dos 30 primeiros políticos evangélicos que entraram pela Constituinte na década de 80. Quem é o obreiro velho aqui que viu direta já, né? As eleições? Quem é que votou? Gente, que esperança. Discipulados na mesa desse homem estratégico, tá? Tem muita coisa para contar sobre isso. Quantos projetos políticos, não estou falando de igreja abraçando político, tá, pode, não estou aqui querendo falar mal de ninguém hoje, pelo amor de Deus. Pode fazer do jeito que Deus mandar você fazer. Estou falando de mesa, estou falando de alguém que pastoreia pessoas com um chamado político, com uma estratégia de avanço do reino. Quem está comigo, está entendendo? Tá? Das 28 pessoas que entraram como representantes evangélicos pela primeira vez no Congresso Nacional. Depois você não vai pesquisar quem são não, pelo amor de Deus, tá? Os crentes, os obreiros velhos já devem saber, mas gente, só 2 permaneceram fiéis ao Senhor. Todos caíram por dinheiro, promiscuidade sexual. Todos. Eu conversava com esse homem que é uma águia, com as asas toda quebrada. Ele falou para mim: eu detesto pastor. A filha dele feliz da vida, porque ele falava: não quero nenhum de vocês pastor, porque ele é pastor. E graças a Deus ele acabou de ordenar a filha, não resistiu. Jesus está curando a asinha dele, né? A zona dele. Eu ouvi as coisas que eu ouvi ao longo dos anos, dessas estratégias assim de transformar o Brasil. Eu falava: gente, eu achava que eu tinha feito alguma coisa. Vocês não têm noção do que Jesus já usou pessoas para fazer que a gente não vê em palco, com luz, com música. E essa decepção brasileira na política com os evangélicos machucou demais. Muito obreiro, muito avivalista velho. Daí a nossa esperança, né? Um evangelho jovem no Brasil, um pouco mais de 100 anos. Sabia que só tem um pouco mais de 100 anos que o evangelho protestante está no Brasil? Está todo mundo crescendo, amadurecendo, aprendendo. A gente vai vendo. Aí a próxima geração vai lá, tenta de novo, o povo cai de novo. Aí a próxima geração vai lá, tenta de novo, o povo cai de novo. Eu falo: Jesus, agora vai, agora vai, agora vai. Vai, Nicolas, vai marchando, Nicolas, que eu vou também. Vamos aplaudir o Nicolas e os novos que Deus tem levantado. Porque ele não está marchando sozinho. E ele não está marchando num terreno
que ele está abrindo sozinho. Ele vai abrir muitas coisas, cada geração vai abrindo. Mas ele está marchando em cima de uma sabedoria que a igreja do Senhor, que o pai dele, que é pastor, aqui na nossa cidade, já está, ó, macaco velho, como diz minha mãe, treinando o filho dele. Não é assim? Quem está comigo? Então Deus faz os jovens, tinha que fazer mesmo. Porque o velho que já viu as coisas começa, Senhor, tem misericórdia, tá bom, mas olha, cuidado. Não, vai meu filho. Quando você precisar, eu te dou um aconselhamento. Eu sei que lá em Éfeso, Paulo só não foi morto quando toda aquela cidade veio contra ele, gritando, grande é a Diana dos Efésios, né? Porque está escrito que Paulo tinha amigos importantes na cidade. Eles eram políticos que o avisaram. Deus, no avivamento, começa a alcançar esferas de poder, esferas de autoridade. Paulo não viu o que eu vou te contar. Mas, de novo, meu marido ama ler essas coisas e eu fico parecendo inteligente porque ele conta para mim. Como é que Roma cedeu ao cristianismo? A Roma que queimava os crentes em postes. Como que Roma do Coliseu, que as feras comiam ali, aqueles mártires da igreja do início, como que ela se tornou cristã? Tá bom, o cristianismo nominal, tem muita história assim que... É os tropeços, né, gente, que a gente acabou de falar aqui. Mas sabe, Roma começou a se converter ao cristianismo quando pessoas influentes começaram a se converter. E Deus está fazendo de novo. Eu me lembro lá naquele tempo do avivamento do início, da minha juventude, quando o Senhor começava a falar que Ele ia salvar os cantores seculares, que Ele ia começar a salvar jogador de futebol, artista de televisão e não sei o que, aquilo parecia tão distante. E aí começou a acontecer. E a gente começou a ver conversões em lugares inimagináveis. Conversões verdadeiras. Pessoas que queimaram seus livros, jogaram suas bolsas fora. Pessoas que deixaram tudo. Gente, outro dia eu estava pensando, quem lembra da conversão do Cris Duran? Meu Deus! Era o Justin Bieber da época. E ainda não era casado. Ele quebrou contratos zilionários e fugiu aqui para o Brasil. Porque aqui ele foi alcançado pelo Evangelho, ele quis ficar aqui. Ele deixou tudo. Casou com uma moça brasileira crente, uma família abençoada. Ele e muitos outros. Aí, claro, igual no Império Romano, né, gente? O povo começou a ver, né, benefícios em se tornar cristão. Aí começa essa coisinha mais ou menos que a gente viu aqui. Vamos pedir um avivamento de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Porque o verdadeiro avivamento, Belo Horizonte. Porque o verdadeiro avivamento, Obreiro Velho. Nós sabemos que é permanecer. Eu quero permanecer. Eu quero permanecer. Eu quero continuar me embriagando. Eu quero continuar orando para que os enfermos sejam curados. Eu quero ver os maiores milagres que eu ainda não vi, como uma judia ortodoxa, sobrevivente do Holocausto, confessando Jesus. Eu batizei ela virtualmente. Eu nunca poderia imaginar na minha vida que eu veria coisas que eu tenho visto, como uma mulher cheia de cicatrizes. Queria que a gente ficasse de pé. E se você precisa ser reanimado, como Paulo muitas vezes foi por Onesíforo, se você precisa expor dor, chorar, gritar, clamar, Senhor, me ajuda. Se você precisa, Senhor, eu quero voltar para a sua obra. Eu quero estar todas as noites aqui nesse pré-decente, ainda vou chamar
aquele crente Paulo velho que está lá naquela prisão, vou falar, vamos lá, eu vou te empurrar, mas você vai comigo amanhã. Se você vai ser esse Onesíforo que vai mandar mensagem para aquele colega de ministério que fazia tanto evangelismo com você na Praça 7, cadê ele? Fique à vontade, pode vir diante do Senhor, dizendo, eis-me aqui outra vez, doendo, ferido, tropeçado, caído, machucado, traído, mas eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vivi. Nada vai apagar o que eu experimentei com o Senhor. Nada pode mudar o que eu vi na minha vida. Ninguém pode negar o que eu vivi com Jesus. E eu quero ver essa nova geração fazendo de novo. E ainda indo mais longe. E permanecendo. Senhor, eis-me aqui outra vez. Cura-me, Senhor. Sara-me, Senhor. Usa-me de novo. Olha eu aqui, gente. Senhor, estou não, agora acabou comigo. É isso mesmo, de novo. Senhor. Desejo estar. Eu sei que nada sou sem ti, Senhor. Preciso de ti, vem me restaurar. Jardim fechado, regado e cuidado. Belo Horizonte, eu declaro que os nossos filhos e as nossas filhas serão os políticos incorruptíveis desse país. Serão os homens e as mulheres que não se venderão, que não se prostituirão.